Olá, traders, tudo bem com vocês? O gráfico está na tela e eu vim aqui responder uma pergunta de uma pessoa que está lá na minha comunidade VIP. Se vocês não estão ainda na comunidade VIP, o link está aqui na descrição desse vídeo. É uma comunidade gratuita onde eu envio bastante material de estudo, parte comportamental principalmente, e de vez em quando eu envio algumas coisas lá sobre técnica. Então a pessoa me mandou aqui, vou colocar aqui para vocês verem, ó, a mensagem que ela mandou. Se eu poderia fazer a leitura aqui do mini índice, já tem um tempo que eu não posto leitura técnica aqui para vocês, né? E eu pensei, então eu vou fazer um vídeo e eu já respondo a pergunta dessa pessoa, que pode ser que seja a pergunta de outras pessoas. Hoje eu fiz 557 pontos no mini índice, mostrar para vocês aqui, ó, o meu gráfico de eficiência foi, olha lá, 557 pontinhos, não teve stop hoje. Eu estou operando menos essa semana porque eu estou com trader de acompanhamento, né, que eu sempre tenho, e eu estou com trader também fazendo mentoria técnica. Para quem não sabe, a mentoria que eu realizo, ela é individual. E nós temos 2 horas de aula todos os dias, durante um certo período de tempo, até a gente cumprir o conteúdo programático que eu estabeleço lá no início. Primeiro eu vou fazer a leitura com vocês lá do tempo diário, que é a leitura que eu utilizo para a gente entender qual a possibilidade, a probabilidade maior de direção no dia. Para quem já acompanha os vídeos do canal, eu já mostrei para vocês que eu faço uma leitura candle a candle nos tempos maiores. Tempos maiores eu chamo de diário, semanal e mensal. E quando eu vejo o tempo diário do mini índice, o candle de sexta-feira foi este candle aqui, que já fechou vermelho, rompendo o candle de quinta-feira. Ou seja, a probabilidade maior hoje seria que o preço rompesse a mínima deste candle e desse continuidade. Eu disse probabilidade, né? Quando nós olhamos para o semanal, o candle do semanal fez a mesma coisa. Na semana que ele formou topo, na próxima semana ele rompe e dá continuidade. Na próxima semana ele rompe e também dá continuidade. Não andou muito, mas ele fechou rompendo. Isso era o importante. Ou seja, no tempo diário, no tempo semanal, nós temos a probabilidade de que ele rompa e dê continuidade. Quando nós olhamos o mensal, o candle mensal já seria... Do último mês ele fechou verde, ou seja, a probabilidade deste mês seria que ele rompesse e desse a continuidade, porém, ele já vem se formando ali vermelhinho, ou seja, com força vendedora, e ele já está rompendo a mínima do candle anterior. O que não quer dizer que ele obrigatoriamente vai romper ali e vai dar continuidade. O que ele pode fazer? Ele pode também devolver tudo isso aqui e fechar para cima, porque o mercado faz o que ele quer. Então, a gente vai aqui por probabilidades. Quando a gente olha e coloca os indicadores que eu utilizo lá no tempo diário, a gente vê que o preço, na sexta-feira, ele fechou rompendo a média de 61. Aí essa pessoa mandou mensagem para mim dizendo que ele acreditou que ele fosse romper e dar continuidade para buscar a média de 200, que é essa azul mais escura que está aqui embaixo. Pois bem, analisados os tempos maiores, vocês sabem que eu sempre deixo aqui no meu gráfico marcado automaticamente para ele me mostrar máxima, mínima, abertura, fechamento dos candles maiores, né, diário, semanal e mensal. Então, o que que o gráfico faz? O que que o preço faz, na verdade? O preço abre aqui, na linha tracejada. Eu opero sempre pelo 3 minutos, então esse gráfico que vocês estão vendo na tela é o 3 minutos. Eu opero pelo 3 minutos, à minha direita aqui tem outro monitor onde que eu fico olhando o 15 e o 60, somente. Por quê? Porque as demais marcações diário, semanal, mensal já estão feitas ali no gráfico automaticamente. Então, quando ele abre, ele me deixa um candle vermelho, isso no 3 minutos. E essa abertura, quando você vai comparar onde ela está aqui, a média de 20 está aqui, ou seja, a abertura está longe da média de 20, porém a média de 20 não se encontra tão longe assim da média de 200. Mas não está num cenário totalmente comprimido, porque existe uma diferença entre as médias aqui, ó, um espaço, ou seja, as médias estão abertas. Observe esse detalhe. O detalhe de você olhar as médias como elas estão, quando o preço abre, é muito importante. Porque quando as médias estão abertas assim, elas não dão muita sustentação de força para o preço realmente ir embora
embora e fazer aquela tendência linda, 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 que ele anda muitos pontos. E eu já contei para vocês aqui que eu tenho um backtest, fiz até vídeo já a respeito disso. Quando o candle abre em gap de alta, ou seja, ele abriu acima do fechamento de sexta-feira, porque o fechamento de sexta-feira foi aqui. Então, quando o candle abre em gap de alta e ele fecha vermelho, eu não compro mais, porque a probabilidade de que ele não dê continuidade do movimento é grande. Aqui até que ele deu continuidade do movimento. Porém, ele foi até essa linha amarela. A linha amarela é a máxima do D1, que é a máxima do pregão de sexta-feira. E ele não conseguiu passar dali. Se você pega o primeiro candle do dia e projeta, põe uma FIBO aqui ou faz uma projeção, o que você utiliza aí para marcar quantas vezes o preço vai andar a partir do primeiro candle do dia. Então, esse era o primeiro candle do dia. Aqui era uma vez o tamanho do primeiro candle do dia. Pode ver que ele cravou no tique e pronto, ele não conseguiu mais passar disso aí. Ali foi a máxima do mercado até esse momento. Pode ser que depois ele vá mais, não sei. Porque ó, o preço está aqui, ó. Mas o preço não está acima da máxima do D1 ainda. E aqui, ó, quando ele chega na máxima do D1, foi a máxima do dia. Pode ver que aqui, ó, ele vai lá próximo, mas ele não rompe. Ele vai lá próximo, mas ele não rompe. Depois ele vai fazendo topos menores, ó. Aqui ele faz um topo, aqui um topo menor, topo menor, topo menor. E aí depois ele desce. Para quem opera pelo 3 minutos, ele ainda deixa um candle vermelho na abertura do dia, né? E aí, por que que ele segurou aqui na máxima do dia anterior, que foi na máxima de sexta-feira? Por conta do cenário que as médias se encontravam. Aqui é um rompimento, porque é a máxima do candle de sexta-feira. É a máxima de todo o pregão de sexta-feira. Para o preço passar ali e continuar subindo, ele seria considerado um rompimento. Para o preço fazer um rompimento, a menos que seja no impulso muito grande de uma notícia, quando ele dá aquela porrada por um lado assim e deixa aquele candle gigantesco. A menos que seja nessas condições, em condições normais de temperatura e, como fala, temperatura e vento, para ele fazer um rompimento, ele precisa estar próximo da média de 20 e a média de 20 precisa estar ou próxima da média de 200 ou que pelo menos o impulso que vai fazer o rompimento tenha vindo de um local onde acabou de fazer uma compressão dessas médias. Então, quando o pregão fechou na sexta-feira, fechou aqui e elas estavam expandidas. Por quê? Porque tinha vindo de uma pernada de baixa ali, ó, que fez vários pullbacks, mas era um movimento vendedor. Quando ele abre aqui e já vai de uma vez, as médias já estão alinhadas para subir e já fazem o cruzamento da média de 200. O que faz com que as médias fiquem abertas, que é o que eu já falei aqui no início desse vídeo. Então, não existia uma sustentação boa para que ele fizesse esse rompimento e subisse. E aí a pergunta dele era, por que não caiu? Porque ele achou que ele ia dar continuidade para baixo, ele ia dar continuidade daquela queda que estava lá no tempo diário, que o pregão de quinta-feira foi vendedor, de sexta-feira rompeu o de quinta-feira. Então, hoje ele achou que ele daria continuidade. E aí, ele até quis vender aqui em cima, só que ele achou que ele ia descer para sempre, né? E acabou que com isso ele se estressou, depois comprou, e aí estopou, e aí virou aquela bagunça. Ou seja, quando a gente olha comportamentalmente, a gente observa que a pessoa ela não tinha certeza do que ela estava fazendo. Porque quando você tem certeza, você sustenta. Porque se você tem certeza, tecnicamente, não é eu acho que ele vai descer. Não, tecnicamente, eu consigo apontar todos os sinais que estão me falando que ele vai descer. Então, se eu vendo numa hora que não é tão boa, tipo, eu erro o time e faço a venda e ele me estopa. Mas eu tenho certeza porque eu estou vendo tecnicamente e ele dá a entrada de novo, eu faço a entrada de novo. Agora, presta atenção numa coisa que acontece aí com você. Às vezes, você entra na operação, tipo, ele entrou na operação porque na cabeça dele ele ia descer, ele achava que ia descer. Só que aí depois ele não desceu e acabou que ele comprou fora do time e acabou sendo estopado e aí ele se estressou e acabou que depois desencadeou um dia de fúria. Para ele descer,
todas as médias se encontravam acima da média de 200, ou seja, o alinhamento aqui, ele era de um cenário comprador. Não que ele não desça quando acontece isso, ele desce. Só que para ele descer, primeiro ele vai ajustar as médias. A menos que seja uma notícia, que é o que eu falei. Rompimento é a mesma coisa, a menos que seja uma notícia que vai fazer ele rasgar tudo aqui para baixo, assim, num único impulso. Mas em condições normais, o que ele vai fazer? Ele vai colocar todas as médias primeiro, ele vai alinhar para depois ele tomar uma direção, se é que ele vai realmente descer. Então, se eu vendo aqui, eu preciso entender que uma venda contra a tendência, eu vou pegar alvos menores. Porque ó, quem vendeu lá em cima e tirou parcial, se bem que quem vendeu lá em cima e deixou o stop quieto e teve resiliência para aguentar ele fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, depois ele voltou lá na 200. Então, quem teve resiliência, aguentou. Aí, o que você tem que pensar? Eu tenho resiliência para isso? Então, eu já tinha um conhecimento que, para ele romper as médias e descer, primeiro ele precisava de alinhar. E como as médias se alinham quando você está contra a tendência? Elas se alinham, as menores primeiro, e aí depois vai aumentando. Por exemplo, aqui no meu gráfico, eu tenho a de 8, a de 20, a de 61 e a de 200. Então, como acontece o alinhamento? Primeiro a 8 com a 20 faz o cruzamento, ou seja, as duas se alinharam. Pode ver que foi exatamente o que ele fez. Ele veio, segurou na 20, mas ele não deu continuidade. Por quê? Porque as médias estavam afastadas demais para sustentar uma renovação. Então, ele deixa esse Bull 180, mas ele não dá continuidade. Ele vem cá e estopa todo mundo que ele colocou no Bull 180. Depois, ele dá essa segunda entrada, por volta de umas 10h30. Até foi uma entradinha bonitinha. Se você quisesse entrar para renovar máxima, né? Tentar renovar máxima, coisa que ele não conseguiu fazer. Mas ele foi de novo até lá na máxima do dia anterior. Eu não teria feito. Pela distância que tinha entre a 20 e a 61. Para mim, isso aqui não tinha força para continuar seguindo. E aí, o que ele faz? Ele volta de novo para baixo das médias até que a média 8 e a 20 se alinham. Assim que elas se alinham, aí sim, ele vai e toca na 61. Para ele tocar na 61 e descer reto até a 200, o que ele precisa? Ele precisa, então, que a 20 mais a 61, a 8 mais a 61 se alinhem. Então, o que ele faz? Ele fica andando de lado aqui, tenta romper e não consegue. Essa tentativa de rompimento aqui não é uma compra. Por quê? Porque as duas médias menores, que é a 8 e a 20, elas estão alinhadas para cair. Então, qualquer impulso que desse falharia. Se você observar também, as médias aqui, elas estão flats já, as médias menores, inclusive até a 200, né, já está mais flat. E aí, quando é que realmente ele vai para 200? Quando realmente elas se alinham. E aí, se você olhar mais próximo, colocar mais próximo. Se você olha aqui, ó, média de 8, que é a verdinha, média de 20, que é a rosinha, média de 61, que é a ciano. Aí, as três se alinham. E aí, sim, ele vai para 200. E por que que, então, esse danado não rompe a 200 embora? Porque ele precisa que faça-se um alinhamento para poder as médias realmente, para poder o preço realmente ter a ancoragem das médias. Só que ele não se alinha. Quando ele volta para a média de 20, ele até dá um gatilho bonitinho aqui para cair. Só que hora nenhuma as três médias se alinham com a 200, ou seja, passam para baixo da 200, para realmente dar aquele alinhamento bonito. Eu opero só alinhamento de médias? Não, eu preciso de três coisas. Eu preciso de um evento, eu preciso do alinhamento das médias e eu preciso da localização desse evento, onde isso acontece para mim. Tanto para eu pegar na tendência quanto contra a tendência. Então, se me aparece um evento, é como se fosse um checklist. Se me aparece um evento, que eu tenho vários eventos, vários padrões de formação de candles que eu ensino, que são todos baseados na metodologia de Oliver Velez. Então, se eu não tiver as três coisas, eu não tenho uma entrada. A não ser que eu consiga analisar uma entrada contra a tendência. Então, a leitura hoje era mais no cenário de médias do que no cenário de localização. Tinha localização? Tinha. Mas as médias principalmente. Todo mundo estava esperando que, como estava numa tendência de alta o diário, que rompesse a máxima do candle diário lá. Quer ver o candle de sexta-feira? Vamos colocar ele aqui de novo, sem indicadores, para ficar mais fácil. Eu vi até, inclusive, ontem um vídeo de um trader bem grande aí, que inclusive eu admiro muito e gosto de assistir, assisto até hoje as coisas dele. Não vou citar nomes porque não tem necessidade.
ele tinha colocado aqui, ó, uma resistência aqui, que era o candle de sexta-feira, e tinha falado que se ele rompesse a máxima, ele poderia configurar aqui um topo duplo e ele continuar para ele dar continuidade na tendência do tempo diário, que, né, é uma tendência de alta. Ali era a máxima, tudo bem. Eu não posso simplesmente colocar uma entrada lá e esperar que ele vai pegar minha entrada e vai embora, 1.000 pontos para cima, 2.000, 3.000 pontos. Por quê? Porque ele precisa levar as médias junto. E quando eu vou fazer uma compra assim, em cima de um rompimento de máxima, além de eu analisar onde que as médias estão ficando, o que eu preciso fazer? Eu preciso esperar que ele faça o rompimento, volta para testar o que antes era teto. Depois que ele rompe, vira chão. Ele volta para testar esse chão para depois ele dar continuidade. Aí sim, eu faço a entrada. Só que para isso, para ter força, eu preciso de cenário comprimido de médias. Porque todos os grandes movimentos partem de cenários comprimidos de média. Pode observar aí. Então, por isso que eu não esperaria que ele fosse cair, a menos que ele fizesse a mesma coisa que ele faz aqui. Quando ele passa pela 61, ele deu uma consolidada, alinhou para descer. Então, ele teria que passar pela 200, dar uma consolidada, alinhar para ele realmente descer. Ele não fez isso. Então, se for pensar mentalmente, mentalidade, o que eu devo pensar aqui? Se eu fiz a entrada, eu preciso sustentar essa entrada, porque teoricamente, se eu fiz a entrada, eu tenho que sustentar essa ideia de ficar dentro da operação. Porque se eu fiz a entrada, quer dizer que eu já analisei tecnicamente e eu já sei o que ele vai fazer. Se eu fiz a entrada só porque eu acho que ele vai descer, porque o mundo está em guerra, porque eu assisti a notícia, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, eu não fiz a entrada técnica, eu fiz a entrada emocional. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Aqui no link da descrição tem os contatos onde você fala comigo. Tem um link para você entrar na comunidade VIP, caso você tenha interesse. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que pode ser ajudado. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Até lá!